Mateus 5, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é que significa ser bem-aventurado? Nós temos meditado nisso nos últimos sermões. Bem-aventurado é aquele que é feliz e abençoado aos olhos do Senhor, aquele que recebe do Senhor a sua aprovação. Bem-aventurado, então, é ser feliz, plenamente feliz no Senhor. Mas perceba, então, que nós poderíamos dizer: felizes os que choram. Felizes os que choram. Parece uma contradição, não parece? Principalmente aos olhos das pessoas do mundo. Principalmente aos olhos daqueles que não conhecem o Evangelho. Parece uma contradição, parece algo que não faz o mínimo sentido. Na verdade, as pessoas não gostam de chorar. O mundo faz de tudo para levar as pessoas a esquecer de seus sofrimentos, das tragédias, das dores e de tudo aquilo que pode causar choro, que pode causar tristeza. É ou não é? Será que não vivemos na era do entretenimento, na era do espetáculo, onde todo mundo é muito sensível e por isso nem palavras de correção podem ser ditas, até mesmo de um pai para seu filho? Vivemos num mundo onde qualquer coisa que nos remeta ao choro é cortada, é lançada fora. O mundo não quer saber de chorar, ele não quer saber dessa bem-aventurança. A filosofia do mundo é: seja feliz, faça aquilo que lhe faz feliz. O importante é ser feliz. Eles querem o prazer do aqui e agora. Então, quando eles olham para essa bem-aventurança, eles não entendem. O lema do mundo é diferente do lema daqueles que fazem parte do reino de Deus. Se o lema dos que fazem parte do reino de Deus é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, o do mundo é o da parábola que Jesus conta ali em Lucas 12, 19. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas um dia, Deus dirá a eles: loucos! Essa noite vão pedir a sua alma. E o que você conquistou? Para que vai servir? É assim que o mundo vive, sem pensar nas consequências. Afinal, ele tenta esquecê-las. Ele tenta negar a existência de tudo aquilo que de alguma maneira lhe causa choro, lhe causa dor. Mal sabem que o caminho que traçaram rumo à sua suposta felicidade é, na verdade, um caminho que culmina no choro e no ranger de dentes eterno. Enquanto que o choro que Cristo chama aqui de bem-aventurado é o que leva à alegria e à paz sem fim. Essa é a contradição, não entre o choro e a bem-aventurança, mas entre a filosofia do mundo e o ensino de Deus, o ensino das Escrituras. Isso fica ainda mais claro quando nós vemos o relato que Lucas faz das palavras de Jesus aqui, conforme nós encontramos lá em Lucas 6, versículo 21. Lá diz assim: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são os que choram, porque no fim eles vão rir. Mas Jesus ainda continua no versículo 25, e ele diz: ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Olha a diferença da mensagem de Cristo e a mensagem do mundo. Não temos aqui poucas diferenças, temos grandes e gravíssimas diferenças que não podem ser conectadas, não podem ser mescladas. A vida do mundo é diferente da vida do povo de Deus. Mas então,
nós precisamos tentar entender mais o que significa essa bem-aventurança. Como assim? Feliz, bem-aventurado, abençoado aqueles que choram. Por que é assim? Em primeiro lugar, precisamos entender então que tipo de choro é esse que Jesus está falando. Hernandes Dias Lopes nos ajuda aqui quando ele nos aponta para as palavras de outros dois servos de Deus. Segundo William Barclay, esse termo usado aqui para choro é o mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. Essa é a palavra usada para descrever a morte de um ente querido. John MacArthur diz que a expressão "os que choram", usada por Jesus nessa bem-aventurança, é a mais forte de todas as 9 palavras gregas usadas nas Escrituras para o sofrimento. Então a gente não está falando aqui de um chorinho leve, a gente não está falando aqui de uma dor pequena. Estamos falando de algo grave, sério. Estamos falando de algo intenso. Mas motivado pelo quê? O que é esse choro? Pelo que ele é causado? Jesus não está dizendo que todo aquele que chora por qualquer tipo de tristeza é bem-aventurado. Obviamente que não. Ele não está generalizando aqui. Ele também não está falando aqui de uma tristeza que é fingida, que é autocausada, uma tristeza que expressa uma suposta piedade, uma falsa ideia de piedade, como as que os fariseus tinham, por exemplo, quando eles jejuavam e apareciam diante do público com seus rostos desfigurados ou com aquela aparência de pobrezinho de mim. Também não é aquela tristeza que as crianças tentam demonstrar quando querem chamar a atenção por meio de biquinhos, de birra, de choro, e que alguns adultos fazem igual também. Não está falando aqui de um choro de remorso ou um choro de desespero, como foi o de Judas, quando percebeu o grande erro que havia cometido ao vender Jesus por 30 moedas de prata. Nem também um choro de medo das consequências, das terríveis consequências de seus pecados, como o de Caim, quando recebeu a maldição de Deus por ter matado o seu irmão Abel. Ainda assim, também não estamos falando de um choro que talvez seja o mais comum nos dias de hoje, aquele choro causado pela perda de algo ou de alguém. Não é esse tipo de choro. Um incrédulo, alguém que não crê em Cristo, pode ter esse tipo de choro. Alguém que não crê em Cristo pode chorar quando perde um emprego. Pode chorar quando seu filho se vai. Sim, pode, normalmente chora. Mas lembre-se, como nós vimos nos outros sermões, as bem-aventuranças não são algo advindo de um temperamento, algo natural, algo que qualquer pessoa consegue fazer. As bem-aventuranças são fruto de uma ação do Espírito em nós. Portanto, os homens naturais, os homens sem Deus, não podem manifestar as bem-aventuranças, logo eles não podem manifestar essa bem-aventurança, desse choro bem-aventurado. Então não é desse tipo de choro pela perda de algo ou alguém que Jesus está falando aqui. E talvez diante disso você me pergunte, e sobrou o choro pelo quê? Pelo quê? Existe ainda uma causa de choro. A causa que é a que Jesus está falando aqui, o choro que Jesus está falando aqui, aquele que somente os que fazem parte de seu reino podem manifestar. Nós estamos falando aqui de uma tristeza espiritualmente causada. Como John Stott afirma, nesse contexto, aqueles que receberam a promessa do consolo não são, em primeiro lugar, os que choram a perda de uma pessoa querida, mas aqueles que choram
a perda da inocência, de sua justiça e de seu respeito próprio. Cristo não se refere à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. A tristeza do arrependimento. Não é sobre qualquer choro que Jesus está falando aqui. Há muitas tristezas que, na verdade, são pecaminosas e sobrevêm àqueles que vivem em seus pecados. E aqui nós percebemos o contraste entre esse tipo de tristeza e a tristeza que Jesus fala, a tristeza que Deus chama de bem-aventurado. Como Paulo nos diz em sua epístola, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E isso a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Produz morte. Não é de qualquer tristeza, não é porque você toma antidepressivo, não é porque você anda angustiado que você necessariamente pode ser chamado de bem-aventurado. Qual é a causa da sua tristeza e de seu choro? Por que você está chorando? Nós vemos pelo contexto aqui das bem-aventuranças que o texto está falando de uma tristeza por causa do pecado. Tanto por causa do próprio pecado, como também por causa do pecado de outros. É uma tristeza que reconhece a gravidade do pecado e quão terrível ele é. É uma tristeza também por causa da falta de capacidade e vontade da humanidade caída em buscar viver de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. As pessoas hoje em dia, na verdade sempre, as pessoas naturais, elas não se entristecem pelos seus pecados. Na verdade, ninguém fala de pecado, não é mesmo? E sabe o que é mais triste? Que isso não cabe somente mais às pessoas que estão fora das paredes das igrejas. Nas igrejas tem sido assim. Quantas igrejas você conhece por aí que falam seriamente, biblicamente, sobre a gravidade do pecado? Sobre como o pecado deveria nos levar ao choro. As pessoas não querem falar daquilo que lhes causa tristeza. E aí nós vemos muitas igrejas vivendo exatamente da forma que o mundo vive. Se o mundo se enche de entretenimento para esquecer a tristeza da futilidade da vida e das dores e dos sofrimentos do mundo, as igrejas muitas vezes fazem o mesmo. Afinal, elas não tentam atrair as pessoas por meio da palavra, simplesmente pregando a palavra, focando naquilo que importa. O que é que as igrejas estão fazendo por aí? Olha, aqui nós temos atividades para os jovens e adolescentes. Venha para cá, olha como é legal. Aqui seu adolescente vai se divertir. Ele vai se encaixar, ele vai ter um contexto, ele vai ter amiguinhos. Venha para cá, você que está com casamento passando por lutas. Aqui nós temos psicólogos, conselheiros, e nós vamos resolver o seu casamento para que você viva o céu na terra. Você está com problemas financeiros, venha para cá. Porque quando você busca Deus, Deus abençoa, então você será rico, porque você será filho do rei, logo você viverá com todas as bênçãos do reino. Mas é isso que a Escritura promete? É isso que as igrejas deveriam se focar em fazer? Se você busca isso nessa igreja, não é para você então esse lugar. Aqui, com todos os nossos defeitos e falhas, não somos uma igreja perfeita, não espere isso, porque você não encontrará isso em canto nenhum. Mas com todos os nossos defeitos e falhas, vamos tentar pregar a palavra e deixar que a palavra nos ensine como devemos viver. E hoje o que nós estamos ouvindo aqui da palavra é que bem-aventurados os que choram. Então,
entenda o choro que é bem-aventurado, que deve nos fazer ver a alegria em Deus. Esse choro é o choro por causa do pecado. E somente aqueles que verdadeiramente nasceram de novo podem ser bem-aventurados assim. Vão entender essa bem-aventurança e vão ter interesse de permanecer numa igreja que fala tanto dessa gravidade do pecado. Como Thomas Watson nos ensina, o choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento, da mesma forma que o choro de uma criança demonstra que ela nasceu com saúde. Você tem chorado pelo pecado? Porque isso demonstra seu novo nascimento. As pessoas não compreendem que precisam ser convencidas do pecado antes que possam experimentar a verdadeira alegria. Sabe por quê? Porque é somente quando você reconhece a gravidade do pecado, quando você reconhece que você pecou, e que você não somente pecou uma vez, mas que você é um pecador, e que o salário do pecado é a morte. Só quando isso acontece na sua vida, você chora, e você chora arrependido diante da sua terrível ação. E esse choro verdadeiramente arrependido leva você a parar de manter os seus olhos em si mesmo ou nas pessoas à sua volta, nas promessas de cura e redenção que o mundo tenta criar longe de Deus. Mas você reconhece que só há um caminho para a vida. Você reconhece que só há um Salvador, que é Cristo Jesus. Então, quando você chora intensamente pela gravidade do seu pecado, Cristo vira seu rosto para que você o enxergue. E quando você enxerga a beleza de Cristo, então o bem-aventurado sorriso vem em seu rosto. Então você percebe que não carrega mais o peso de seus pecados. Que você, que se for pelas suas próprias obras, merece toda a condenação, tem o perdão dos pecados e a salvação em Cristo Jesus, somente pela graça. E é quando tudo isso acontece que então você experimenta a verdadeira felicidade. Enquanto o mundo vive alegre por aí, pulando nas baladas da vida, se divertindo com séries e mais séries, fazendo tudo que traz uma suposta causa para sorrir, no fim eles terminam deprimidos, depressivos, sem reconhecer uma verdadeira causa de alegria. Mas quando o cristão chora, se entristece, ele percebe o verdadeiro motivo, a verdadeira causa, a verdadeira fonte de toda alegria, Cristo Jesus. Portanto, aprenda com as lições que Tiago nos traz em sua epístola. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria.
Lamentem, inclusive a palavra lamentar aqui é a mesma para o choro da bem-aventurança. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É só quando você abandona o sorriso fingido dos entretenimentos do mundo e, curvado com a cabeça no chão, arrependido, você clama por salvação, se humilhando, reconhecendo a sua própria humilhação, que Deus então te exalta, não como essas teologias da prosperidade dizem por aí, não no sentido de você se tornar reconhecido diante do mundo, mas de você ser reconhecido como filho de Deus e você ser exaltado, levantado nos braços do Pai, onde você encontra a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira alegria. Talvez um caso muito claro de bem-aventurança como essa narrada aqui, que nós vemos na narrativa da Escritura, seja o que nós encontramos lá em Lucas 7, versículo 36 a 50, e eu peço que você abra comigo a Bíblia nessa passagem. Lucas 7, versículo 36 a 50. Lucas 7, 36. Diz assim a palavra de Deus, e eu quero que você me acompanhe enquanto eu leio. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, porém, desde que entrei, ela não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados?
Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Aqui nós temos narrado a bem-aventurança na qual estamos meditando hoje. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram por causa da terrível natureza de seus pecados, que reconhecem que seus pecados são graves e que o salário deles é a morte e que é isso então que eles merecem. Essa mulher chorou assim. Ela foi bem-aventurada. Ela reconhecia a gravidade dos pecados. O texto não nega em momento nenhum que ela é pecadora. Não foram apenas as palavras de Simão que confirmaram isso, do fariseu, mas o texto a descreve como pecadora. Ela era pecadora. Mas ela não era qualquer pecadora, porque pecador todos nós somos, certo? Ela era uma pecadora arrependida. Arrependida ao ponto de chorar intensa e verdadeiramente, porque era uma pecadora, porque merecia a condenação. Mas enquanto ela se humilhou aos pés de Jesus, chorando e beijando seus pés, Jesus, que vendo a sua humilhação, a exaltou, ele a consolou, e ela então foi bem-aventurada enquanto chorava, porque foi consolada. Ela foi perdoada de seus pecados, ela foi salva, ela foi despedida em paz. Assim é que acontece com os bem-aventurados que choram. Se você é um bem-aventurado como esse, descrito em nossa passagem, você é aquele que reconhece a gravidade de seus pecados, que não se esquece deles e que você chora por eles, mas chora sabendo que Cristo é tudo o que você precisa para a sua salvação e que se você derrama lágrimas por Ele, Ele derramou sangue por você e pelo sangue dele você é salvo. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados aos pés de Cristo, o local mais elevado em que qualquer um de nós pode estar. Isso começa na conversão. Isso é um fruto da conversão. É quando Cristo nos regenera que então reconhecemos a gravidade dos nossos pecados e choramos amargamente por eles. E então experimentamos a salvação e a alegria e a bênção de reconhecermos que temos o Senhor como nosso Salvador. Mas isso não para na conversão. Talvez você pense, eu chorava assim quando eu reconheci o que era pecado. Eu chorava amargamente. Mas se o verbo chorar se encontra para você apenas no passado, se você apenas chorou pelos seus pecados, mas você não reconhece mais a gravidade deles, se agora, tendo uma visão distorcida da graça, você olha para seus pecados como se fossem algo sem importância, você de novo não está entendendo o que é ser bem-aventurado como está sendo dito aqui nessa passagem. Porque bem-aventurados são os que choram, os que continuamente reconhecem a gravidade de seus pecados e choram. Bem-aventurados não são os que choraram, são os que choram. Porque isso começa na conversão, mas continua ao longo da vida cristã. O cristão reconhece os seus pecados e sempre que os percebe, ele chora pela gravidade deles, arrependido, buscando ao único que pode salvá-lo, o único no qual ele tem a salvação. É como está escrito, como o salmista nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Se o pecado lhe faz quebrantar o coração e reconhecer quão terrível você é, por um momento esqueça simplesmente que o pecado é algo terrível. Você é o pecador. Eu sou o pecador. Nós somos pecadores. Nós somos terríveis. O cristão, ele reconhece isso. E ele se arrepende.
e em Deus ele encontra, então, perdão. Você tem chorado? Ouça com atenção. Você tem chorado? Mas pelo que você tem chorado? Pelas mesmas causas mundanas que qualquer pessoa chora? Ah, pastor, eu chorei porque meu casamento está difícil. Eu chorei porque meus filhos não me obedecem. Eu chorei porque o trabalho está complicado. Eu chorei porque minha saúde não está boa. Todos choram por isso. Não é desse choro que eu estou perguntando se você está chorando. A minha pergunta é: você reconhece quão graves são os seus pecados? O pecado de criar ídolos para si e adorar outras coisas em lugar do Criador. O pecado de não levar a sério a grandeza do nome de Deus, da sua honra e da sua vontade. O pecado de não dar importância ao dia do Senhor, ao se dedicar ao Senhor todos os dias da sua vida, mas também valorizar o dia que Ele separou para que as igrejas, para que os cristãos se congregassem, vivessem juntos em comunhão, louvando a Ele. O pecado de não honrar os pais, não honrar então até as autoridades, porque esse é o conceito de pais para a Escritura. Não respeitar as pessoas que estão sobre você, governando de alguma maneira, liderando sobre você. O pecado de ter desejos adúlteros, pecaminosos, de desejar pessoas que não são o seu cônjuge. O pecado de ter ódio no coração e ainda que não suje suas mãos de sangue, suje o seu coração. O pecado de, ainda que não, talvez roubar, literalmente, mas cometer vários tipos de furto, ou desejar, cobiçar coisas que não são suas, de dizer mentiras, de difamar, de ter uma língua afiada, de viver em imoralidades sexuais, tantos pecados que nós poderíamos citar. Você tem chorado por causa desses pecados? Você tem reconhecido os seus pecados? E não assim, eu pequei. Mas onde você pecou? Como você pecou? Qual foi o seu pecado? E então como você pode vencer esse pecado? Capacitado por aquele que te perdoou. Você tem refletido sobre sua vida? Reflita, medite. Coloque na sua vida essa prática de autoanálise ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida, que é uma prática bem útil. Termine o dia com o Senhor também. Não só comece com Ele, mas termine também. Termine pensando em como foi seu dia diante do Senhor, agradecendo por tudo que Ele lhe deu graciosamente, mas também reconhecendo os seus terríveis pecados e arrependido, confessando ao Senhor, clamando pelo seu perdão em Cristo Jesus. É assim que um cristão tem que viver, reconhecendo os seus pecados, chorando por eles e então, em Cristo, encontrando o verdadeiro consolo. Meus irmãos, isso é sério. Os que não se entristecerem agora pelos seus pecados, passarão a eternidade em pranto. Em pranto. Em Mateus, no livro de Mateus, nós vemos não somente uma, mas 6 vezes Jesus dizer que aqueles que não se arrependerem de seus pecados, crerem nele e encontrarem nele salvação, passarão a eternidade em choro e ranger de dentes. Se você não chorar agora, você chorará depois e eternamente.